Oi, turma! Então, mais uma disciplina, né? Vamos de farmacologia. São mais 6 dias juntos. E aqui eu trouxe a ementa da disciplina para vocês. A disciplina é a farmacologia aplicada à enfermagem. São 24 horas, 6 dias. Dentre as competências e habilidades, nós temos compreender, né, as vias de introdução dos fármacos, a absorção, distribuição, biotransformação e eliminação desse fármaco, né, do nosso organismo, conhecer os mecanismos de ação dos fármacos e possíveis interações, né, ou com outros fármacos ou com alimentos, entender os efeitos terapêuticos, efeitos colaterais, tóxicos, né, dos fármacos e as suas indicações e contraindicações para as devidas intervenções. E aí, a nossa primeira aula, que é a de hoje, é falando sobre a introdução à farmacologia. Veremos conceitos básicos, né, e um pouco das classes de medicamentos. A segunda aula, nós vamos falar sobre as formas farmacêuticas. A terceira aula, a gente vai falar sobre a farmacocinética, né, que é como o nosso corpo reage ali, a ação do nosso corpo a partir do momento que a gente recebe, né, um medicamento, recebe o fármaco, né? O nosso organismo ele vai absorver, ele vai metabolizar, ele vai distribuir, vai eliminar esse fármaco. Isso tudo é farmacocinética. Já a farmacodinâmica, que nós veremos na quarta e última aula, é a ação do medicamento no nosso corpo, tá? Na quinta aula nós teremos a avaliação teórica, na sexta, né, entrega de resultados. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o que é farmacologia, né? A farmacologia ela é uma ciência, ela estuda a natureza, suas propriedades, né, com relação ali aos fármacos e principalmente a ação dos medicamentos, né? Ela estuda, como diz aqui no slide, ela estuda os fármacos, os medicamentos, sobre todos os seus aspectos, né? Ela vai estudar a sua fonte, a sua absorção, o seu destino no organismo, o seu mecanismo de ação, né? E todos os seus efeitos, tanto os efeitos que são desejados quanto aqueles que são indesejáveis, que nós chamamos de efeitos colaterais, né? E reações adversas. Atualmente, a farmacologia é estudada em seus aspectos de farmacodinâmica e farmacocinética, que eu já falei para vocês, né? Que a farmacodinâmica é a ação do medicamento no nosso organismo e a farmacocinética é quando o nosso organismo percebe que tem um fármaco ali e ele vai começar agindo sobre aquele fármaco, tá? Então, a etiologia da palavra grega e fármaco é droga e logos estudo. Então, nós temos o que? Estudo das drogas. E aí, na história, nós temos, né, nos primórdios, a terapêutica empregada era baseada no misticismo, no mistério, né, na religiosidade. E acreditava-se que as doenças eram causadas por demônios ou por espíritos maus. Vocês viram isso em História da Enfermagem, né? Os feiticeiros ou os sacerdotes era quem faziam, né, substâncias terapêuticas à base das plantas. Então, eles foram ali os primeiros farmacêuticos da história, né? O primeiro registro histórico que menciona os fármacos foi em 1600 a.C., no Egito. Ah, professora, por que eu tenho que estudar farmacologia? Né? Eu vou ser técnico de enfermagem, tenho que estudar isso para quê? A farmacologia aplicada à enfermagem, né? Ela é extremamente importante porque é através dela que nós vamos poder compreender os mecanismos pelos quais uma substância química, quando administrada no nosso organismo,
vai afetar o funcionamento orgânico, né? O nosso funcionamento, o funcionamento do nosso organismo, me desculpem. Para se ter um sucesso terapêutico no tratamento de doenças, eu tenho que conhecer, né, o fármaco, a classe medicamentosa desse fármaco. Por exemplo, se é uma infecção bacteriana, é claro que eu vou ter que usar um antibiótico, porque antibióticos é que eliminam as bactérias do nosso organismo, né? Escolher o fármaco mais adequado para certas características fisiopatológicas, né, para certas doenças. Garantir que o fármaco atinja a concentração adequada desse fármaco no nosso organismo. Por isso que é tão importante a gente respeitar, né, a prescrição médica, quando ele diz que nós precisamos tomar um comprimido de amoxicilina 500 miligramas 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. É porque, por exemplo, você toma um medicamento aqui, né? Deu 4 horas que você tomou esse medicamento, ele atinge ali o pico máximo dele, né? E aí, nas 4 horas seguintes, que completa ali o ciclo de 8 horas, ele vai sendo utilizado pelo seu organismo e sendo excretado também. Então, com 8 horas depois, você precisa tomar outro medicamento até completar ali os 7 dias de tratamento, que é para que o fármaco consiga atingir a concentração adequada dele no seu organismo. E aí a gente tem os certos da medicação, né? Vocês verão os certos da medicação em tantas disciplinas que já é bom vocês irem se familiarizando com ele, né? Eu tenho a prescrição certa, o meu paciente certo, o medicamento certo, validade de medicamento certa, a forma, a apresentação certa, a dose certa, a diluição certa, orientação ao paciente certa, a via de administração certa. Se é um injetável, é lógico que eu não vou administrar por via oral, né? E se é um injetável e ele é intramuscular, eu não vou administrar por via subcutânea, tá? O tempo de administração certo, respeitar sempre a prescrição com relação ali aos horários, né? A ação certa e o registro certo. A farmacologia é uma ciência que é voltada para o estudo das drogas, sobre todos os aspectos, né, desde as suas origens até os seus efeitos, né, no ser humano. E aí nós temos o que nesse fármaco? Nós temos uma substância química mais o sistema biológico, que é o nosso, né? E aí essa substância química em contato com o sistema biológico, ela vai produzir um efeito. Esse efeito, ele pode ser maléfico, por exemplo, alta dosagem de medicamento, né, pode causar uma toxicidade no organismo. Então, é um efeito maléfico, é um efeito tóxico. E esses efeitos tóxicos, eles são estudados pela toxicologia. A toxicologia, ela vai estudar todas as substâncias que são tóxicas, que são venenosas, né? E também auxilia no diagnóstico de doenças com suspeita ali de intoxicação ou de envenenamento, tá? Assim também, como essa substância química em contato com o nosso sistema biológico vai promover um efeito benéfico, né? Que é aí que nós temos os fármacos promovendo efeitos benéficos, né? Na farmacoterapia, tratamento medicamentoso, né? No diagnóstico, por exemplo, para fazer exames de imagem, tem que administrar um contraste, né? Para, mesmo através do exame de imagem, para facilitar a visibilidade das estruturas, para prevenir doenças, como no caso das vacinas, né? Evitar a gravidez, os anticoncepcionais. E aí a gente vem agora com alguns conceitos, né? Fármaco e medicamento é a mesma coisa? Não, né? O fármaco é a substância química principal. O medicamento é o fármaco, né?
juntamente ali com todos os seus recipientes. Numa medicação, temos o princípio ativo, né? A amoxicilina é um princípio ativo, que é a substância química, né? E a gente tem, por exemplo, lactose, a gente tem alumínio, magnésio, né? Como recipientes, e tudo isso vai compor o comprimido de amoxicilina, tá? Então, o fármaco é a substância química usada para beneficiar o organismo. O medicamento, ele é um produto farmacêutico que contém a substância química, tecnicamente obtido ou elaborado, que ele tem a finalidade profilática, né, de prevenir doenças, curativa, de curar a doença, paliativa ali, de promover condições melhores, né, para que aquele paciente tenha uma qualidade de vida, mesmo sendo um paciente crônico. Para fins diagnósticos, eu já citei, né, que é o caso dos exames de imagem, que necessitam da administração de medicamentos chamados contrastes, tá? Então, o medicamento é um fármaco com propriedades benéficas comprovadas cientificamente. Para vocês terem noção, o medicamento ele demora de 10 a 20 anos, né, em estudo, tá? E aí, após isso, né, bilhões gastos para produzir um fármaco, para produzir um medicamento, ele é lançado no mercado, né? Claro que a tecnologia tem acelerado esse processo. A exemplo, são as vacinas, né, para o Covid-19, que já tem aí 5 no mercado que estão passando de fase, né? Elas, claro, né, elas precisam ser testadas e elas passam por várias fases. E se eu não me engano, nós temos 2 vacinas agora que já foram aprovadas para a terceira fase. A droga é qualquer substância conhecida capaz de provocar alterações no organismo. Ela pode ser benéfica, né, como tem os fármacos, ou pode ser maléfica, tóxica, como o crack, por exemplo, tá? O remédio, né, significa curar novamente. Pode ser de substância animal, vegetal, mineral ou mesmo sintética. Pode ser um medicamento, né? O remédio pode ser um medicamento. Como ele pode ser também, é um procedimento, pode ser hidroginástica, pode ser massagem, acupuntura, pode ser banhos. Por exemplo, quando você chega com o seu filho, criança, na UPA, e ele está com febre, a primeira coisa que a pediatra diz é: olha, leva lá na sala da vacina para ele tomar, né, o antitérmico. E depois, mãezinha, tu leva ele lá no banheiro, no chuveiro, e deixa ele lá no chuveiro, embaixo do chuveiro por um bom tempo, né? É um banho para fazer o quê? Para ajudar ali, né, na diminuição da temperatura dessa criança. É um procedimento, é um remédio. Ele não tem um princípio, é uma substância química, tá? Mas o procedimento, ele constitui-se como remédio, visto que ele faz o efeito desejado de antitérmicos, por exemplo. Os antitérmicos, eles agem reduzindo, né, a temperatura corporal. E o banho também, tá? Placebo, né? A origem da palavra aí vem do pláceo, agradar. É uma droga inativa, uma substância, drogas ou substâncias inativas para satisfazer as necessidades psicológicas do paciente, muito usado para testes de medicamentos. Por exemplo, você pega 100 pacientes com determinada doença. Desses 100 pacientes, por exemplo, 100 pacientes depressivos.
desses 100 pacientes, 50 pacientes vão fazer o uso do medicamento normal, né, que está sendo desenvolvido, e os outros 50 vão receber uma pílulazinha placebo, tá? Só tem açúcar, maisena ali, tá? É placebo, tá? Eles fazem muito isso em pesquisas para conseguir identificar, por exemplo, a eficácia, né, do medicamento. E a gente tem a forma farmacêutica, que é a forma final de como o medicamento se apresenta. Por exemplo, exemplos de formas farmacêuticas: comprimidos, cápsulas, dragas, medicamentos injetáveis, líquidos, né, pastas, cremes. Efeito do fármaco é a expressão do conjunto de caracteres viáveis no organismo decorrente da ação do fármaco, né? É um efeito que nós esperávamos, que é benéfico, e a gente chama de efeito do fármaco. Por exemplo, quando a gente dá um paracetamol para alguém que está com febre, o que a gente quer é que ele fique bom, né? E aí a gente dá lá o paracetamol, e o efeito, né, terapêutico do paracetamol é reduzir a temperatura, tá? É o efeito do fármaco, reduzir a temperatura. Um efeito indesejável ou efeito adverso, desculpem, ou reação adversa a medicamentos, RAM, é qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, né, não intencional e que ocorra nas doses normalmente utilizadas ou ou em seres humanos para profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças ou para a mobilização de uma função fisiológica. Por exemplo, quando ele fala que tomo todos os dias o medicamento X, foi prescrito, né, 500 miligramas, né, tem o comprimido, e eu vou ter que tomar 3 comprimidos ao dia, né, e eu respeito essa dosagem, só que eu tenho um efeito contrário àquele que eu estou esperando, né, é um efeito que é indesejável. O princípio ativo é a substância que existe na composição do medicamento responsável por seu efeito terapêutico. Também pode ser chamado de fármaco, tá? Que o princípio ativo nada mais é do que a substância química presente nos medicamentos. Mais uma vez, a amoxicilina, né? O princípio ativo é a própria amoxicilina. Posologia, né, é o estudo das doses. E aí eu tenho uma dose que é uma quantidade correta, prescrita, né, pelo médico para proporcionar uma resposta terapêutica desejada, né? Ou a cura, ou a redução dos sinais e sintomas, tá? E ela pode ser tóxica, né? Um veneno, é a substância química que, quando ingerida ou aplicada externamente, né, e que, sendo absorvida, determina a morte do indivíduo e coloca sua vida em risco. É um efeito totalmente diferente aí do efeito terapêutico. Tá? Então, o fármaco mais a forma farmacêutica constituem um medicamento, né? O fármaco é o princípio ativo, tá? O fármaco é o princípio ativo que está dentro das cápsulas, que são as formas farmacêuticas. Cápsula e princípio ativo, que é o fármaco, são os medicamentos. Os medicamentos, né, de acordo com Hipócrates, o pai da medicina, né, ele indicava 2 modos de tratar as doenças, né? Um era o tratamento alopático, né, alopatia, geralmente é o que nós utilizamos hoje, né, que é o tradicional, é o uso dos medicamentos. Por exemplo, um anti-inflamatório. O anti-inflamatório é um medicamento alopático, que ele vai agir no nosso corpo, né,
tirando ali todo o processo inflamatório, né? Homeopático é a cura pelo semelhante. No homeopático, os medicamentos utilizados, né, eles produzem os mesmos sintomas que a doença, só que de forma reduzida. O que que eles querem com isso, professora? Eles querem, por exemplo, estimular que o nosso organismo ele trabalhe, né, para combater esta doença, tá? E desenvolver ali anticorpos, né? Que são as células de defesa do nosso corpo. Então, no tratamento alopático, o medicamento ele age lá onde está doendo, aonde está a doença e vai retirar de lá, vai curar o paciente sem que o nosso organismo ele tenha que se manifestar. No tratamento homeopático, o nosso organismo ele tem que reagir, né, contra essa doença. E aí, nos medicamentos alopáticos, nós temos medicamentos de referência, medicamento genérico e medicamento similar. O medicamento de referência, né, é aquele medicamento que eu falei para vocês, que foi estudado por 10, 20 anos, que foi testado, retestado, até ser aprovado, né, pelo FDA. E aí tem custos, gasta-se muito, por isso que eles são medicamentos mais caros, tá? Mas são medicamentos altamente eficazes, seguros e de qualidade, né? E essa qualidade ela foi comprovada cientificamente através de vários estudos, tá? O medicamento genérico, por sua vez, ele não investiu em nenhuma pesquisa, né? Ele não apresenta nenhuma inovação e não possui nome de marca. O nome que ele apresenta é o nome do seu princípio ativo, tá? Que por exemplo, amoxicilina. A amoxicilina, aí vem um G bem grande na caixa, né? Para a gente saber que é o que? Que é um medicamento genérico. Ele contém o que? O princípio ativo, né, do medicamento. Produz o mesmo efeito, gente, do medicamento de referência, tá? O medicamento similar, ele só pode ser produzido depois que o medicamento referência perde a patente, tá? E aí, esse medicamento, ele pode diferenciar, né, das características do medicamento referência, do tamanho, da forma do produto, tá? Do prazo da validade, da embalagem, a rotulagem, os recipientes, geralmente são os que mais mudam, tá? Devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Ou seja, o medicamento referência, ele tem o nome, né, da marca. O medicamento genérico, ele tem o nome do princípio ativo. E o medicamento similar, ele tem o nome da marca e embaixo o seu princípio ativo. Olha aqui. Ó, o glifage é o cloridrato de metformina. O glifage, ele é um medicamento referência, tá? Cloridrato de metformina é um medicamento genérico e o Formin é um medicamento similar, tá? Essas aqui são as principais diferenças entre eles. E aí, como podem agir os medicamentos? Tem forma profilática, por exemplo, vacinas, né? Que você toma vacina e impede ali que você fique doente, doida aqui por uma vacina contra o coronavírus. Estamos na torcida.
paliativos, antihipertensivos. Os hipertensos, né, são pessoas que vão viver com hipertensão arterial aí pro resto da sua vida. Só que eles precisam de um medicamento paliativo para ajudar no controle dessa pressão arterial, tá? Então, esses são os medicamentos paliativos, eles não curam, mas eles ajudam no controle dessa doença. Diagnósticos são os contrastes, que também nós já falamos, e curativa, os antibióticos, né? Nós temos, vocês viram lá em microbiologia, né? E nós temos antibióticos que são bactericidas e outros que são bacteriostáticos, né? Um impede o crescimento, o desenvolvimento e sua reprodução, e o outro já mata logo a bactéria. Os tipos de efeito, nós temos os efeitos terapêuticos, que é aquele, né, que é desejado. Temos o efeito adverso, que é indesejável, e o efeito colateral, que é prejudicial ao nosso organismo. E para que servem os medicamentos? Para aliviar sintomas, né? Nós temos medicamentos aí só para diminuir e eliminar sintomas, né? Os analgésicos vão eliminar o que? A dor. O antitérmico, a febre. Os anti-inflamatórios, a inflamação, né? Os xaropes, que são chamados de antitussígenos também, para eliminar a tosse, né? Temos remédio para coriza, que são os descongestionantes nasais. Temos antieméticos, né, para vômitos, náuseas, ansiolíticos para ansiedade e remédios para dormir, né, calmantes para a insônia. Todos esses medicamentos, eles não vão tratar a causa, né, da doença, mas eles vão aliviar os sintomas, tá bom? Por exemplo, os antitérmicos, né, que nós temos paracetamol, dipirona e ibuprofeno, e eles servem para reduzir ali a dor. Temos medicamentos com finalidade, né, curativa, como no caso os antibióticos, né, eliminam as causas de determinada enfermidade, como infecção e infestações. Por exemplo, nós temos os antibióticos. Os antibióticos, eles vão curar o nosso organismo de infecções bacterianas. Os antihelmínticos, né, são aqueles utilizados, medicamentos contra as vermes. Os antiprotozoários são aqueles medicamentos que vão livrar o nosso organismo dos protozoários, tá bom? Prevenção de doenças. São fármacos, né, que vão auxiliar o organismo a se proteger de determinadas doenças. Vacinas, né? É exatamente o que as vacinas fazem. Elas são administradas e aí nosso corpo reconhece que tem alguma coisa ali, né? E aí eles vão trabalhando para retirar isso do nosso corpo, né? E aí, com isso, vai ocorrer a produção de anticorpos e nós vamos ficar protegidos contra determinadas doenças. Diagnóstico, nós já falamos sobre isso, que é o auxílio na detecção de determinadas doenças, né? Além de avaliar o funcionário, né? O funcionamento dos órgãos. O que acontece? Nesse grupo aqui, nós temos os contrastes radiológicos, que são injetados para facilitar a visualização de acordo com a localização anatômica que será realizado o exame. Quanto ao modo de ação, né, nós temos etiológicos, que são os fármacos que vão tratar a causa de uma determinada doença, como os antibióticos. Substituição, fármacos que compensam uma deficiência de uma determinada substância, e aí a gente tem as vitaminas, né? Nosso corpo não está produzindo determinada vitamina, e aí a gente toma um fármaco, né, para suprir essa carência vitamínica e promover ali
e promover, né, nesse caso, suprir a falta que essas vitaminas fazem no nosso corpo. Sintomáticos são fármacos que vão apenas aliviar os sintomas de determinadas doenças. Por exemplo, uma infecção bacteriana, ela causa febre, né? Se eu tomo um antitérmico, um paracetamol, ele vai apenas agir na febre, aliviando o quê? Os sintomas, né? Então, o paracetamol, o antitérmico, o modo de ação dele é sintomático, porque ele vai agir apenas no sintoma. Agora, se eu quiser um medicamento para ficar curada dessa infecção bacteriana, né, eu vou usar um medicamento que o modo de ação dele é etiológico, que ele vai usar, que ele vai servir para tratar diretamente a doença, que no caso de uma infecção bacteriana são os antibióticos. E aqui a gente tem algumas classes de medicamentos, eu não vou me ater a eles, porque eu vou dividir vocês, né, para vocês fazerem um trabalhinho sobre eles. Eu acredito que através do trabalho, por meio da pesquisa, vocês vão conseguir assimilar bem mais as classes de medicamentos.